Pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, devido aos acontecimentos da parte da manhã, eu estou gravando aqui a aula para vocês, referente ao tema que eu tinha preparado hoje. Eu prefiro dar sequência aqui a uma parte teórica e deixar os exercícios que a gente tinha para fazer sobre angiospermas para uma próxima aula ao vivo, que assim eu tenho condições de tirar as dúvidas que vocês venham a ter. Então aqui, para a gente não perder tanto tempo assim, já que a gente está no limite, né? A gente tem aí 2 semanas apenas para terminar esse conteúdo e já para a prova de vocês, eu vou adiantar este tema aqui que eu já havia preparado, que é morfologia vegetal. Ao final a gente corrige os exercícios dos módulos. Eu considero esse aqui um tema mais simples do que angiospermas e mais simples também do que histologia, que é um tema intermediário entre angiospermas e morfologia. Então, desses três, esse aqui, na minha visão, é o mais simples, é o que vocês vão ter menos dificuldade de entender numa aula gravada. Os exercícios de angiospermas e esse tema, histologia vegetal, a gente vai tratar em aulas ao vivo, ok? Então aqui a gente vai falar basicamente das principais partes que compõem o corpo de uma planta. Quais são essas partes? Você tem raiz, caule e folhas. Nossa, mas então a gente poderia terminar a aula aqui, né? Você tem 3 partes e é isso. Não, você vai ter aqui variações em cada uma delas. Você vai ter adaptações a determinadas condições ambientais que essas plantas venham a passar. Cada planta está adaptada a uma região e essa região tem peculiaridades ambientais. Em torno disso vão girar as adaptações que essas plantas podem ter. Então a gente começa aqui pelas adaptações das raízes. Qual que é a função de uma raiz? Não é retirar do solo água e nutrientes, além de fixar essa planta nesse ambiente, ela permite que essa planta se fixe, dá sustentação a essa planta e além disso ela vai absorver ali nutrientes e água desse solo. Então, quais são as características básicas de uma raiz? Geralmente ela é subterrânea e não possui clorofila, ou seja, ela não faz fotossíntese. Isso aqui é uma generalização, existem as exceções. Existem raízes que fazem fotossíntese, mas no geral é isso aqui que acontece. O sistema de raízes, a gente dá o nome de sistema radicular. Então, o sistema radicular é o sistema integrado de todas as raízes de uma planta. Esse sistema pode ter 2 padrões básicos de organização. Um que a gente chama de pivotante ou axial, que seria este primeiro aqui, e um segundo, que é o sistema fasciculado. Nesse sistema fasciculado, você não tem o que a gente chama de raiz principal. Então, esta raiz aqui, ela é inexistente. Nesse segundo caso, óbvio. Então, você tem uma raiz principal, nesse sistema aqui axial. No segundo caso, essa raiz principal, ela não existe. Ok? As raízes desse sistema em cabeleira, você chama de raízes adventícias. Então, você não tem a raiz principal aqui, as demais são as raízes adventícias. Então, qual que é a organização geral do
do sistema radicular. Esse aqui baseado no padrão pivotante. Pivotante é esse padrão aqui, em que você tem uma raiz principal e as demais são chamadas de secundárias. Então, nesse padrão principal, você tem acima do solo, basicamente você tem o caule. Logo abaixo do caule, né, e consequentemente logo abaixo do solo, você tem o colo, que é essa região de transição entre raiz e caule da planta. Logo abaixo do colo, você vai ter então uma região que a gente denomina de ramificações, onde as raízes secundárias vão surgindo. Logo após essa região de ramificações, você tem a região com pelos. Esses pelos eles não formam raízes secundárias de fato. Você vai ter então essa região com pelos que a gente chama de pilosa ou pilífera. Esses pelos são pelos absorventes, responsáveis aí por absorver nutrientes e água basicamente. Depois dessa região pilífera, você tem uma região lisa de extensão, onde basicamente o que acontece aqui? Crescimento da planta, crescimento das raízes nesse caso. E logo após isso você tem o ápice, onde você vai ter tecidos, que a gente vai ver melhor numa próxima aula, que são os tecidos de crescimento, que vão estar protegidos por uma região que a gente chama de coifa. Essa coifa é uma região aqui bem apical, bastante rígida, para propiciar que a planta tenha condições de penetrar cada vez mais no solo. Por isso ela tem que ser rígida, ela não pode ser flexível. Então a coifa é uma estrutura rígida que permite a perfuração do solo pela raiz principal, pela raiz primária, a raiz pivotante que a gente fala também, ok? Baseado nesse padrão, você vai ter então modificações, as adaptações, as condições que cada planta vai enfrentar, vai encontrar. Então você pode ter raízes que são chamadas de tuberosas, quando essas raízes servem para armazenamento de amido, por exemplo. O que vem a ser o amido? A reserva energética dessa planta, a reserva de polissacarídeos dela, que elas vão utilizar depois aí para a obtenção de energia, para a fabricação de ATP. Isso a gente já viu em outra aula. Então, mandioca e cenoura, por exemplo, são raízes do tipo tuberosas, para armazenamento de amido. Você tem também raízes do tipo adventícia, que a gente acabou de comentar, que são as raízes ali do sistema fasciculado, desse sistema aqui. São as raízes adventícias. Nesse caso, essas raízes geralmente se originam diretamente do caule. Então elas estão saindo aqui do caule, não é daquela região abaixo do colo, que a gente viu nesse esquema aqui, na região de ramificação. Elas estão saindo diretamente do caule para dar a fixação que essa planta precisa. Além disso, você tem também plantas com raízes do tipo pneumatófilo, que são essas raízes aqui, nas quais você vai ter uma adaptação para trocas gasosas. Você tem a parte subterrânea dessa raiz e você vai ter a parte exposta, que são os pneumatófilos. E com essas raízes, essas plantas são capazes de fazer trocas gasosas. E por que essas plantas precisam disso? Porque essas plantas que têm esse tipo de raiz são plantas de mangue, são plantas que estão constantemente submersas. Então elas precisam de uma estrutura para captar mais oxigênio. Então essas plantas vão ter
essa estrutura do tipo pneumatófilo para isso. Outros tipos de modificações, você vai ter então raízes do tipo espora, que estão acima do nível da superfície, que vão aumentar a sustentação dessa planta. Figueiras tem esse tipo comum de raízes aqui, e raízes do tipo sugadora, em que ela penetra no caule de uma outra planta e suga a seiva do hospedeiro. Isso é bastante comum aqui em plantas parasitas. Então, ao invés dessa raiz penetrar o solo para poder obter água e nutrientes, ela vai atrás diretamente aqui da seiva da planta, de uma planta hospedeira. Então, através disso, ela consegue obter já diretamente os nutrientes que ela precisa. Então, é isso que a gente tinha para falar aqui de raiz. Agora a gente fala um pouco de caule, da estrutura aqui de sustentação, de comunicação entre as raízes e as folhas. É um órgão que vai ser aéreo na maioria dos casos e também pode ser subterrâneo. Tive que fazer uma pequena pausa aqui, provavelmente vocês vão reparar. Então, retomando. É um órgão que pode ser tanto aéreo, acima da superfície, quanto também ele pode ser subterrâneo. Esse órgão vai ter regiões de crescimento. A gente chama isso aqui de gemas apicais, gemas laterais. Mas não, o que vem a ser isso? Isso é uma coisa que a gente vai ver melhor em histologia. Por isso que eu preciso passar isso ao vivo para vocês. Então você tem aqui uma gema, uma região de crescimento no ápice do caule. Essa gema você chama aqui de gema apical. Além disso, você tem regiões de crescimento lateral, de crescimento aqui de galhos, por exemplo, que são as gemas laterais. Toda vez que você ouvir falar em gema em botânica, são regiões de crescimento, onde você vai ter células com grande capacidade de divisão, em que o crescimento dessas regiões é acelerado. Basicamente, essa é a organização de um caule. E assim como na raiz, vocês vão ver padrões de organização dependendo aí da morfologia, dependendo do grupo que a gente está trabalhando. Você vai ter então caules do tipo tronco. Plantas arbóreas vão ter tipicamente esse tipo de caule, do tipo tronco, lenhoso, de grande porte, com várias ramificações. Então, por exemplo, o eucalipto é assim, uma goiabeira é assim. São plantas naturalmente do tipo tronco. Variações desse tipo agora. Você tem troncos, ou melhor dizendo, você tem caules do tipo estipe, que são aqui, ó, cilíndricos e sem ramificações medianas. É o caso de palmeiras, de coqueiros, daquela planta comum na região das... esqueci agora. Que droga, nossa. Como é que chama? Macaúba, isso. Das macaúbas. Então é comum dessas plantas o caule aqui no tipo de estipe, cilíndrico, sem ramificações medianas. Você tem também o tipo de caule da cana-de-açúcar, que a gente chama de colmo, que ele tem aqui divisões, segmentos. Bambu é desse tipo também. Então, no caso de um colmo, você vai ter segmentos aí, divisões nesse caule. Por fim, você tem caules do tipo haste. Você vai encontrar isso em gramíneas em geral. Você vai ter um pequeno desenvolvimento desse tronco e bastante flexibilidade. A deposição de celulose desses troncos ela é mínima, por isso que eles são bastante aqui
flexíveis, então. Modificações associadas a esse caule. Você pode ter caules do tipo rizoma. O que vem a ser um caule do tipo rizoma? É aquele caule que vai crescer abaixo do tronco, perdão. Puxei a setinha para o lado errado. Você vai ter o caule crescendo abaixo do solo. Bananeira é assim. Então, isso daqui que a gente vê, imagina ser um caule, na verdade é um pseudo-caule, formado pelo quê? Pelas bainhas das folhas. O caule, de fato, está aqui enterrado, e a gente chama esse caule de rizoma. No caso de tubérculo, você vai ter, então, a batata. Muitas vezes a gente chama batata de tubérculo sem saber por quê. Tubérculo é o tipo de caule que a batata representa. É o nome que se dá a esse tipo de caule. Então, o que a gente consome como batata, na verdade, é um caule dessa planta. É uma modificação desse caule. E você tem modificações do tipo espinho, que não vão afetar o caule como um todo, mas partes dele, que a gente vê aqui no caso da laranjeira. E esses espinhos vão servir aqui para proteção. Outros tipos aqui de modificações que você pode enxergar em caules. Você vai ter então, os bulbos presentes na cebola e no alho. Então, isso aqui também são tipos de caule, esses bulbos. As gavinhas, que você vê bastante no maracujá, para aumentar a fixação dessa planta, elas liberam essas gavinhas, que são caules modificados, para se prender em outras partes de outras plantas, em qualquer objeto que tenha ali exposto na área. Além disso, você tem o que a gente chama de estolhos, que são basicamente esses caules aqui, ó, que são rastejantes, se enraizam de região em região e formando outras mudas. Gramíneas, novamente, tem esse tipo de caule, caule do tipo estouro. Você vai ver isso também em morangueiros. Isso é bastante comum. Por fim, você vai ver isso também, né? Agora, caule do tipo cladódio, você vai ver no caso aqui de cactos. O que vem a ser um cladódio? É um caule suculento e fotossintetizante. Ou seja, o caule é responsável pela fotossíntese da planta. Cactos, a gente sabe que são plantas que não apresentam folhas. Essas folhas são modificadas para evitar perda de água. Então, o próprio caule, no caso dos cactos, são os responsáveis aí pela fotossíntese da planta. Tá? Então, essas são as principais modificações do caule. Agora, por fim, a gente vai falar um pouco aqui das folhas. A gente tem mais alguns slides para tratar, não são muitos. Mas aqui a gente trata os aspectos básicos de uma folha e das modificações que ela pode apresentar. Então, uma folha, ela participa de vários processos-chave na vida da planta, desde a fotossíntese, passando por transpiração, trocas gasosas e até mesmo esse processo aqui que a gente vai detalhar no princípio do ano que vem, que são aí, que é no caso a perda de água na forma líquida. Porque transpiração a gente sabe que é feita na forma gasosa. Esse líquido ele é transpirado, ele vai sair na forma gasosa. Aqui na glutação, algumas espécies de plantas têm estruturas na folha que
que permitem que ela perca água na forma líquida. São plantas, obviamente, que estão em regiões bastante providas de água, que tem água em abundância. Então, elas precisam perder parte dessa água para manutenção dos seus processos metabólicos. Então, nesse caso, algumas plantas passam por gutação. Essa gutação ela acontece aí nas folhas. Então, qual que é a organização geral de uma folha? Você vai ter aqui o limbo, que é essa superfície exposta à luz solar, basicamente. Então, você tem limbo de um lado, limbo de outro. Você tem as nervuras, que são os vasos condutores de seiva mais evidentes que a gente pode ver numa planta, que são as nervuras. Você tem o pecíolo, que é a ligação dessa folha com o caule. Em alguns casos, você vai ter também uma bainha, que pode até substituir o pecíolo, dependendo da espécie que a gente está tratando. É uma expansão que vai se prender ao caule também. Essa bainha, só voltando aqui rapidamente, é muito comum em plantas monocotiledôneas. Se você lembrar da estrutura de uma cana-de-açúcar ou de um milho, você vai ver que as folhas elas não apresentam pecíolo. Elas têm uma bainha, uma estrutura que abraça o caule para dar sustentação a essa folha. Uma folha ela pode ser simples ou ela pode ser composta. A simples é o que a gente está acostumado, uma folha comum, sem recortes. Uma composta, a gente tem mais dificuldade de identificar, porque a gente costuma chamar tudo isso aqui de folha. Mas, na verdade, isso aqui são folíolos. São aí divisões da folha. Então, se você perguntar a um botânico qual a folha aqui, ele vai te responder que a folha é tudo isso. É uma folha composta e que possui aqui vários folíolos. Seringueira é uma planta que tem esse tipo de configuração. Ela tem vários folíolos dispostos no que a gente chama de folha, que é essa estrutura aqui com os galinhos. Ok? A organização geral dessas folhas vai estar aqui associada ao tipo de planta. Monocotiledôneas vão ter aqui nervuras paralelas e vão possuir bainhas. Dicotiledôneas vão ter nervuras que a gente chama de reticuladas e vão apresentar pecíolo no lugar da bainha. Modificações dessas folhas, então. Você pode ter espinhos, no caso aqui de cactos, para diminuir a taxa de transpiração, a planta transpira pela superfície foliar. Então, se você modifica uma folha em um espinho, você está diminuindo a área de superfície dessa folha. Consequentemente, você está diminuindo a taxa de transpiração dela. Folhas também podem ser modificadas em pétalas e sépalas, que a gente viu em angiospermas, para atração dos polinizadores e também proteção das estruturas reprodutivas. Brácteas é um tipo bastante peculiar de folha que é utilizado por algumas plantas para proteger o cacho de flores. Então, aqui dentro dessa bráctea, você tem um cacho de flores, que é o que a gente costuma chamar, na verdade, de coração da bananeira. Por fim, você vai ter folhas aí de plantas carnívoras que estão adaptadas
a captura de insetos. Essas são bem peculiares, são bem fáceis de você discernir na natureza. E assim a gente termina a nossa parte teórica. Eu vou fazer aqui os exercícios de morfologia com vocês, para a gente já encerrar essa parte. E o pessoal que assistir e tiver dúvidas, pode me procurar no privado que a gente sana essas dúvidas. Como eu falei, vocês perceberam que é um assunto aí que não demanda muito raciocínio, é uma questão mais de você associar o nome à adaptação que ele permite na planta. Então aqui, módulo 47 do livro 8. Você vai ter aqui. Pessoal, tive mais um probleminha aqui. Tive que pausar, agora retomando. Aqui no exercício 1 do módulo 47. As plantas batata doce, erva de passarinho, figueira, avicênia tomentosa e milho apresentam respectivamente os seguintes tipos de raízes. Pessoal, batata doce, se vocês observarem, ela tem um tipo de raiz tuberosa para armazenar amido. Então, se você voltar aqui no slide, a raiz tuberosa ela serve para armazenar amido. E é assim que funciona uma batata doce. Tá? Então, só com essa informação, você já descarta isso. Não confundam tubérculo com raiz tuberosa. Tubérculo é um tipo de caule. Tuberosa é um tipo de raiz. São duas coisas diferentes. Tá? Então eu descarto essa e vou descartar essa daqui também. Erva de passarinho. Erva de passarinho tem uma raiz do tipo austório. A gente não tem esse exemplo aqui, deixa eu buscar para vocês. Raiz, erva de passarinho. Na verdade, a gente não tem o nome, né? Mas a gente tem o exemplo de uma raiz que a gente chama também de sugadora. Então, nesse caso aqui, para vocês entenderem, austório é o termo também para a raiz que é sugadora. Tá? Se é uma raiz sugadora, não é do tipo pneumatófilo, por exemplo. Então, essa daqui você descarta. Figueira, ela vai ter uma raiz do tipo tabular, que é aquela raiz grande para poder aumentar a área de superfície, aumentar a sustentação. Isso aqui é uma raiz escora, uma raiz tabular. Então, nesse sentido, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, a 2. A erva de passarinho é, dentre outras plantas, classificada como um vegetal hemiparasita, pois retira deles seiva bruta. Você tem dois tipos de parasita aqui, de plantas parasitas. Você tem a hemiparasita e você tem a holoparasita. Qual que é a diferença de uma para a outra? Na hemiparasita, ela vai sugar apenas seiva bruta da outra planta.
A holoparasita, ela suga seiva elaborada. Ou seja, esta planta aqui faz fotossíntese, porque ela está sugando apenas seiva bruta, água, sais minerais. Esta outra aqui, a holoparasita, ela nem fotossíntese faz, porque ela já está pegando da planta a seiva elaborada, o produto pronto. Ok? Então, nesse caso aqui, vamos ver o que o que a questão está perguntando. Esse parasitismo é realizado através de raízes especiais, denominadas de raízes sugadoras, que a gente já tinha visto, ou austórios, que é um termo que a gente viu aqui em cima agora. Ok? Então, aqui, letra E. Já na 3, as raízes das plantas são órgãos essenciais para a realização de duas funções principais: fixação da planta, absorção de água e sais minerais presentes no solo. Outras funções, entretanto, podem ser realizadas pelas raízes que podem ser modificadas para tal finalidade. Sobre as raízes das plantas, assinale a alternativa correta. Então a gente tem aqui: raízes adventícias são aquelas que se formam no caule da planta, aumentando sua base de apoio. Correto. Austórios são raízes respiratórias que podem ser encontradas em plantas de mangue. Errado. Esse aqui é do tipo pneumatóforo. Pneumatóforos permitem à planta melhor sustentação de suas raízes. Errado. Pneumatóforos permitem trocas gasosas. Nas raízes, a absorção de água e sais minerais é realizada na região lisa. Não, é realizada na região... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. É realizada na região pilífera e na região de ramificações. A região lisa é responsável pelo crescimento dessa raiz. Ainda falta a gente analisar aí. Raízes tuberosas, como a batata doce, aumentam a sustentação da planta. Não. Permitem o armazenamento de amido. Ok? Assim a gente encerra os 3 exercícios aqui do módulo 47, agora a gente vai para o módulo 48. Neste módulo, a gente vai tratar basicamente do caule e das folhas. Então, a gente vê aqui na 1. O abacate, o bambu e o feijão apresentam, respectivamente, os seguintes tipos de caule. Então, a gente vai ver aqui quais são os tipos de caule respectivos para esses 3 tipos, né, para essas 3 espécies de planta. O abacateiro, se vocês lembrarem, é do tipo tronco. Vamos voltar aqui nas definições. O abacateiro, ele tem um tronco lenhoso, tem bastante galhos, então ele tem este tipo aqui, o tipo tronco. Então, onde eu vou encontrar? Na B e na C apenas. Então, eu já estou descartando aqui A, D e E, com uma informação apenas. O bambu. O bambu vai ser do tipo colmo, que a gente tinha visto. O que nos leva a assinalar a alternativa B, porque este
se vocês lembrarem, é o tipo de caule aqui das palmeiras. Então aqui a gente já termina com a letra, com o número 1. Na 2. Nos países de clima frio, a temperatura do ar no inverno é muitas vezes inferior a 0 grau. A água do solo congela, o ar é frio e muito seco. Nesse período, muitas espécies vegetais perdem todas as folhas. A perda das folhas evita um grande perigo para essas plantas. Que problema a planta poderia sofrer caso não perdesse as folhas? Justifique a sua resposta. Nesse caso aqui, pessoal, nada mais é esse problema do que a perda de água. Por transpiração. A folha é o local da planta onde ocorre a transpiração. Se nesse período do ano a planta não consegue tirar água do solo, o ar não tem água disponível, o ar é muito seco, essa planta poderia estar perdendo água por transpiração. Ela evita isso, perdendo antes da água, ela perde suas próprias folhas. Então, nesse caso aqui, você está reduzindo, olha eu justificando a resposta, a perda de folhas diminui a perda de água da planta. Ok? Isso reduz a taxa de desidratação dessas plantas. Você evita que elas morram desidratadas. Aqui no 3, o caule das plantas desempenha funções importantes como a distribuição de seiva pelo corpo, sustentação mecânica de todo o organismo. Entretanto, nas plantas, o caule pode variar muito quanto à forma e o tamanho. Com relação aos tipos de caule encontrados nas plantas, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ver aqui os tipos de caule e associar eles às modificações. O caule do tipo tronco é encontrado em árvores, muito resistente na sua base, porém nos ramos laterais há flexibilidade para evitar que esses se quebrem em razão da ação do vento. Está correto. A estipe é um caule presente nas palmeiras e nos coqueiros, sendo muito ramificado no ápice, de onde partem muitos ramos com folhas grandes para a absorção de maior quantidade de luz. Nesse caso aqui, pessoal, você não tem ramificação, ok? Você não vai ter ramificação aqui no ápice dessa planta. C. No caule do tipo comum encontrado nas gramíneas, podemos visualizar com muita nitidez as gemas laterais, que darão origem às ramificações de sua base para propiciarem mais sustentação. No como você tem nós entre nós. O como é o tipo presente em bambu e cana-de-açúcar. O caule do tipo haste, encontrado nas plantas arbustivas, possui diâmetro elevado e por isso muito resistente. Ele é muito flexível. A haste, então não pode ser essa. Tronco e estipe são exemplos de caules aéreos e muito resistentes. Já o como e a haste são exemplos de caules subterrâneos com gemas laterais. Como e haste, como principalmente, não é subterrâneo. A haste pode até ser, dependendo da espécie de gramínea, mas o como, não. Então, a nossa alternativa correta
fica sendo aqui a letra A. Ok, pessoal? A gente encerra essa aula com esse tema. Na próxima aula, a gente vai trabalhar os exercícios de angiospermas e trabalhar também o assunto de histologia vegetal, os tecidos vegetais. Até a próxima, bons estudos para vocês!